Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e nesta aula de hoje vamos analisar os principais detalhes acerca da execução fiscal. Como se sabe, toda execução deve se fundar em um título executivo que represente uma obrigação líquida, certa e exigível. Um exemplo de título extrajudicial é a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública. E o que seria dívida ativa? O valor devido à Fazenda Pública deve ser inscrito sempre na dívida ativa e após essa inscrição feita, será emitida uma certidão que atesta a certeza e a liquidez do débito. É a certidão de dívida ativa que constitui o título executivo apto a legitimar a propositura da execução fiscal, que está regulada pela Lei nº 6.830 e subsidiariamente pelas disposições do Código de Processo Civil. A certidão de dívida ativa é um título formal. Assim, a obrigação nele certificada deve ter os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade. Os seus elementos devem ser bem caracterizados para que se assegure a ampla defesa do executado. E atenção, as fazendas públicas não promovem execuções fiscais quando a dívida for de pequeno valor, de acordo com os limites fixados em cada esfera federativa. Quem possui a legitimidade ativa na execução fiscal é a Fazenda Pública. Já no polo passivo, deve ser preenchido pelo devedor constante da certidão de dívida ativa ou pelos seus sucessores a qualquer título. Pode ainda a execução fiscal ser promovida contra o garantidor da dívida ou contra a pessoa obrigada a satisfazer a obrigação. É possível ainda a execução fiscal de um ente público contra o outro, bem como um incidente de desconsideração da personalidade jurídica na execução fiscal. E a competência para a execução fiscal, professor? Essa é uma boa pergunta. Na grande maioria dos casos, a execução fiscal deve ser proposta na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. Devemos mencionar também as competências da Justiça Eleitoral e do Trabalho em casos específicos de execução. Excepcionalmente, poderá a execução ser proposta originariamente perante o STF. E um detalhe importante é que na execução fiscal não há intervenção do Ministério Público. Acerca da competência territorial, a execução fiscal será proposta no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou então no lugar onde ele for encontrado. Caso a execução seja proposta perante o juízo do foro, onde o devedor não tenha domicílio, aí haverá a incompetência relativa. A competência para processar e julgar a execução fiscal exclui a de qualquer outro juízo, inclusive da falência, da recuperação judicial, da liquidação, da insolvência ou então do inventário. E quanto ao procedimento da execução fiscal? A execução fiscal ela é iniciada por uma petição inicial simplificada. O valor da causa é o mesmo da dívida que consta da certidão com os acréscimos legais. Deve instruir a petição inicial a certidão de dívida ativa, tendo em vista ela ser o título executivo objeto da execução. Estando em ordem a petição inicial, o juiz vai determinar a citação do executado e o despacho que ordena essa citação interrompe a prescrição do crédito fiscal. Após isso, o executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com os juros e multas de mora, além de encargos, ou então garantir a execução mediante depósito em dinheiro, com fiança bancária, ou então com a nomeação de bens à penhora, com a observância da ordem prevista em lei. A execução fiscal somente poderá ser suspensa se, além de não encontrado o executado, também não forem localizados bens passíveis de penhora. Decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução. Encontrados posteriormente, a qualquer tempo, o executado ou bens passíveis de penhora, os autos serão desarquivados para o prosseguimento da execução. E vale salientar que é possível também o parcelamento da execução. O executado na execução fiscal pode se defender por meio de embargos, que serão opostos nos prazos de 30 dias, contados do depósito em dinheiro, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora. Passada a fase da penhora, não havendo embargos, ou se eles foram rejeitados ao final, possibilita-se à Fazenda Pública adjudicar o bem penhorado pelo valor da avaliação. E sobre a adjudicação, temos que a Fazenda Pública pode adjudicar os bens penhorados antes ou depois do leilão. No processo de execução fiscal,
são admitidos todos os recursos previstos no Código de Processo Civil. Efetuado o pagamento da execução fiscal, ocorre a satisfação do crédito, culminando na extinção do processo por sentença do juiz da causa. E é com essa observação que encerramos a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o material didático disponibilizado em sua área do aluno para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos acerca dos tópicos aqui apresentados. Quanto maior for o seu esforço nos estudos, menores serão as chances de fracasso. Foco nas suas metas e até o nosso próximo encontro.